Olá, crianças, tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, sou professora da Primeira Igreja Brasileira Batista em Austin. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas online. É muito bom a gente poder se encontrar toda semana para falar do amor de Jesus e das maravilhas que ele tem para nós. E hoje, o nosso tema da aula, da nossa parábola, é sobre a parábola do servo imperdoável, ou The Parable of the Unforgiving Servant. Como a gente sempre começa a nossa aula, vamos ao nosso verso do dia. Será que você já memorizou? É o mesmo verso para toda essa série que nós estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Então, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Então Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Marcos 4, verso 9. Em inglês, Then Jesus said, whoever has ears should listen. Mark 4, 9. Muito bom, crianças. Quero que vocês guardem esse verso no coração de vocês. E até o final da nossa série, que ele esteja decoradinho, tá bom? É muito fácil, né? Então Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Então vamos ouvir a nossa história de hoje? Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Quanto de vocês tem uma bola dessa em casa? Se você estivesse jogando ela no seu quintal, no seu backyard, e a bola caísse na casa do vizinho, ela atravessasse o muro, né? E caísse na casa do vizinho. Isso te deixaria chateado? Você gostaria de ter a sua bola de volta? Que o vizinho viesse devolver a sua bola? Ou então que você tivesse dinheiro para poder comprar outra? Uma bola nova? Acho que sim, né? Agora imagina a seguinte situação. Se você estivesse jogando essa mesma bola, e aí o que acontece? Ela caísse na janela do vizinho. O que será que ia acontecer? Como você se sentiria? Mais importante, como é que o dono da janela deve se sentir? Todos nós temos sentimentos tristes quando alguém não é justo, né? Quando alguma situação não é fair. E a gente sente que a gente precisa de justiça, que as coisas estão erradas. E a gente precisa se lembrar o quanto é que Deus nos perdoou. Jesus, ele pagou um preço muito caro por todos os nossos pecados na cruz. Cada pecado que cometemos ou que ainda vamos cometer, ele já pagou por nós. Nós fomos perdoados não por quebrar uma simples janela, mas por quebrarmos as orientações de Deus repetidamente. E se a gente entender o quanto a gente foi perdoado pelos nossos erros e que a gente comete eles constantemente, como é que a gente não vai perdoar aos outros? Não é mesmo? Mesmo se essas pessoas nunca nos pedem desculpa, ainda assim, nós devemos perdoar, porque Deus perdoou todos os nossos erros. Vamos para um outro exemplo. Quanto você acha que custa comprar um carro novo? Quanto custaria para a sua família ter um carro novo? Um carro esportivo? Ou mesmo um carro usado? Carros normalmente custam muito caros, mesmo os usados. Muitos adultos não têm dinheiro para comprar um carro novo ou usado. Porque além do carro, eles precisam pagar pela casa, pelo telefone, pela água, pela luz, pelo gás, e às vezes não sobra para comprar um carro. E a gente faz o quê? A gente pede dinheiro emprestado para o banco. E aí a gente paga esse carro dividido em várias parcelas pequenininhas. De vez a gente dar um montão de dinheiro para pagar o carro, a gente pega o dinheiro emprestado
esse montão de dinheiro emprestado do banco e a gente vai pagando de pouquinho, pouquinho, pouquinho para o banco até a gente pagar tudo. Mas o que acontece se não temos o dinheiro para pagar? Vamos dizer que eu paguei metade do meu carro e eu não tenho dinheiro para pagar o resto. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o banco vai falar: ah, ok, você já pagou bastante, não tem problema, eu perdoo a sua dívida? A gente tem que devolver este carro. Ele não quer saber. É assim que funciona. E Deus, ele usa esse exemplo de pagar dívida, que faz parte do nosso contexto, para nos ensinar sobre o perdão. E a nossa história de hoje, ela está em Mateus 18, versículo 21 a 35. É a parábola do servo imperdoável, ou Matthew 18, 21 to 35. Parable of the Unforgiving Servant. Essa história era sobre um homem que ele tinha uma dívida muito grande com o rei. E ele não tinha dinheiro para pagar. E naquela época, quando as pessoas não tinham dinheiro para pagar as suas dívidas, elas eram vendidas como escravo. Ela e toda a sua família, elas eram jogadas na prisão. E esse homem não estava conseguindo pagar a sua dívida com o rei. E ele foi até esse rei e pediu, pelo amor de Deus, que ele pudesse perdoar a dívida dele, né? Que ele deixasse ele livre daquela dívida, para que ele não fosse, ele e sua família, né, não sofresse as consequências. E aí o que o rei fez? O rei perdoou a dívida. Aquele homem saiu todo feliz de lá porque o rei havia perdoado a dívida dele. E quando ele estava voltando para sua casa, ele encontrou um homem que devia para ele um pouquinho só de dinheiro. Era um valor baixo comparado ao que ele devia para o rei. E aí ele encontrou esse homem e ele falou assim: você me deve, você tem que me pagar tudo que você me deve. Eu não quero saber, você tem que me pagar. Se você não me pagar, você e sua família serão jogados na prisão. E aí, algumas pessoas, vendo aquela cena, o que estava acontecendo, foram contar ao rei. E chegaram ao rei e disseram: rei, sabe aquele servo que você acabou de perdoar, aquela dívida enorme que ele tinha? Ele encontrou uma outra pessoa que devia para ele um pouquinho só. E ele cobrou, e ele não teve piedade. Ele não perdoou a dívida, mesmo aquele homem implorando para que ele perdoasse. Ele não teve a mesma compaixão que você. O rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele mandou prender aquele homem e até que ele pagasse toda a dívida que ele tinha. Porque se ele não foi bom e generoso com quem devia para ele um pouquinho, ele não merecia então ser perdoado de uma dívida tão grande. Sim, essa história parece ser sobre dinheiro, mas na verdade não é. É sobre o nosso pecado. O pecado que Deus perdoou de todos nós quando Jesus morreu na cruz. E se nós quisermos que Deus nos perdoe, nós precisamos ter um coração pronto para perdoar também quem às vezes fere a gente. Não importa o tamanho da dívida, não importa o que te magoou, não importa o que te chateou, não importa que às vezes você tenha sido realmente injustiçado, mas Deus nos ensina que perdoar não é fácil, porque às vezes a gente está com o nosso coração triste, mas quando a gente lembra dos nossos erros e que Deus, ele perdoou todos eles, como é que a gente não vai perdoar alguém que erra com a gente? Quando sentimos culpa por nossas ações e queremos que a outra pessoa saiba, né, que a gente
sente chateado por tê-lo magoado, né? We feel sorry for them. E as coisas são um pouco diferentes quando a gente tá do outro lado, né? A gente quer que as pessoas perdoem a gente, mas às vezes a gente não quer perdoar quem erra com a gente. Às vezes, quando alguém erra com a gente quer fazer igualzinho aquele servo imperdoável, quer agarrar a pessoa e falar: não, você vai me pagar de qualquer jeito, você errou, você tem que me pagar. E às vezes são coisas pequenas, né? São coisas bobas e a gente guarda isso no coração e não consegue perdoar. Talvez você pense que a outra pessoa, não, ela tem que vir me pedir desculpa, ela tem que vir me compensar, né? Ela tem que pagar pelo que ela fez de errado. Mas, mesmo que ela não faça isso, mesmo que ela nem te peça perdão, ainda assim temos que perdoar de todo o nosso coração. A parábola do servo que não perdoa é uma história que nos ajuda a lembrar o quanto Deus nos perdoa. Ele nos ensina para que a gente não segure o perdão para as outras pessoas. E para isso a gente tem que lembrar que a gente tinha uma dívida muito alta com Deus e que ela era impossível de ser paga, mas Ele nos perdoou dela. Se você tem alguém que você precisa perdoar, que você fica chateado, algum amigo que te magoou, algum amigo que fez alguma coisa contra você na escola, ou porque o seu irmão te chateou com alguma coisa, te deixou magoado, até às vezes o papai e a mamãe, às vezes ele pode ter te aborrecido e você fica guardando aquilo no seu coração triste. Não guarda, perdoa. E agora nós vamos orar para que Jesus nos ajude a perdoar todas as pessoas e nos lembrar sempre que nós devemos perdoar. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada pelas tuas histórias que nos ensina a como viver, a como te obedecer. Ensina-nos a perdoar, Pai. Nos traz a memória, nos ajuda a lembrar de quem a gente não perdoou. Às vezes alguém que a gente tá chateado, tá triste, porque fez alguma coisa contra a gente que não foi fair, que não estava certo. Mas agora, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Fala o nome da pessoa que você tem que perdoar. Fala com a sua boca: Senhor, eu perdoo ela, assim como o Senhor me perdoou, e eu te agradeço pelo seu infinito amor sobre a minha vida. E é com este amor que eu vou amar as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém! Muito bom! Então, nós ficamos por aqui, né, essa semana, e eu queria fazer um challenge com vocês. Essa pessoa que você falou o nome, que você perdoa, faz uma cartinha para ela, manda um text messenger, manda uma mensagem, um bilhete. Se ela mora perto de você e você tiver como encontrar ela, faz uma cartinha, um desenho, alguma coisa dizendo para ela, né? Eu te perdoo, eu não tô triste com você. Eu te garanto que ela vai ficar muito feliz de saber disso. E Deus também vai se encher de orgulho de você, porque Ele te perdoou e por isso você também pode perdoar os outros. Um beijo e até a próxima aula. Bye!